Eu ia apontar até isso que você falou do design social, que é interessante pensar que na questão da história do design aqui no Brasil, né, começou nos anos 60 com a criação da EJA, que vem de um modelo europeu de prospecção de design, inspirado no modelo alemão, e que isso meio que fomentou também o resto da pedagogia, né, que é usada no Brasil inteiro, querendo ou não, com as suas adaptações, óbvio. Mas o que eu acho interessante é que quando você falou isso do design social, que é um discurso que é muito usado, pelo menos na nossa universidade, que foi a PUC Rio, é o quanto você definir o design como social já mostra o quanto, às vezes, esses projetos já não trabalham essa situação, porque se o design ele precisa ser nomeado como social, é porque ele já não está trabalhando dessa forma, essa diferenciação, né? Então, o design que não é social, ele também não é design, porque esse design ele trabalha para com a construção de uma sociedade, pensar essa sociedade. Se o social não está incluso, se você não está lidando com pessoas, como isso pode ser design, né? Então, é meio que esse lugar de pensar essas relações. Eu acho que justamente isso que foi dito, com os anos 2000, quando a gente começa com as políticas anteriores de inserção de cotas raciais e também cotas socioeconômicas na década de 2000, né? A gente começa a ver esse cenário mudar, porque até então, né, dos anos 50 e 60 para cá, quem é que tinha acesso à universidade? E não que isso seja uma regra, querendo dizer que, tipo, quem não faz faculdade não tem potência, muito pelo contrário, mas é entender o quanto a universidade ela é um carimbo, ela é um selo atestando que aquilo é legítimo. E quando isso começa a mudar nos anos 2010, em consequência do sistema de cotas, a gente vê o cenário de hoje, começando a repensar esses modelos do que é um design a partir realmente do design brasileiro, porque o que dizem hoje de design brasileiro, para mim, não é design brasileiro. É, na verdade, só uma reprodução do modelo europeu adaptado aqui ao cenário. É muito isso, né? Todo design é, ou pelo menos deveria ser social, porque, mais uma vez, como a gente estava falando antes, a gente está o tempo inteiro lidando com as pessoas, impactando a vida das pessoas com aquilo que a gente produz. Então, a gente não pode categorizar, né? Não precisaria, não deveria precisar categorizar um design como social ou não social. O que não é um design social, né? E isso que você falou, assim, dessa coisa das cotas, né? Que tem muito a ver mesmo com isso que a gente estava falando. É uma política afirmativa, sim, que deveria não existir, porque a gente gostaria de não precisar que existisse, mas ela precisa existir num determinado momento para que a gente possa avançar. E a gente não pode se conformar com ela. Mas faz muito sentido que a gente pense que justamente essa chegada de pessoas de outras realidades na academia por conta da política de cotas, a gente vê que os olhares que a universidade pode produzir são mais diversos do que eram antes, né? A gente já começa a ver dentro da universidade discussões dentro de trabalhos que antes a gente não poderia ver porque as pessoas eram sempre as mesmas que não faziam parte dessa realidade. Então, essa coisa, né, do design que se coloca como um salvador daquelas pessoas ali. Ah, não, porque eu vou chegar aqui e eu vou produzir um objeto que vai salvar a vida dessas pessoas desse lugar. Mas talvez, muitas das vezes, essa pessoa, esse designer, não chegou nem a conversar com as pessoas daquele ambiente ali para saber se realmente aquela ali era uma necessidade ou talvez ainda mais, acho que um olhar ainda mais apurado de você entrar nesses lugares em que você não conhece, é você não pensar que você está chegando ali e que você vai estar atrás de problema só, porque às vezes a gente tem muito isso, a gente vê muito isso acontecer, né, de pessoas chegarem na favela, por exemplo, ou em algum outro lugar periférico, e acharem que ali só tem problema, então eu vou chegar aqui para fazer um projeto de design porque eu quero solucionar uma questão
um problema que existe ali. Mas, na verdade, poxa, a gente não está ali para levar nada, sabe? A gente está ali muito mais para aprender e a gente tirar proveito daquele cenário ali do que a gente levar alguma coisa para aquele lugar. A gente está ali para justamente ver o que existe de bom, de potente, que a gente pode ajudar a estar cada vez mais potente, né? Como que a gente pode pegar aquele cenário ali, identificar coisas que a gente possa potencializar e não resolver um problema. Porque às vezes os problemas eles podem até ser um pouco mais, um pouco atenuados por potencializar outras coisas que possam gerar outros impactos positivos dentro daquele cenário, né? É você chegar numa favela e ver o que tem de cultura que a galera está produzindo aqui que o design pode contribuir, colaborar, né? É muito mais do que você achar que você está chegando ali para oferecer alguma coisa. Porque eu acho que justamente o pensamento do design, que é muito ligado a essa ideia de você ter a capacidade de conectar coisas, né? Conectar áreas diferentes para conseguir. O design tem essa característica muito de colaboratividade, né? A gente trabalha sempre em grupo, em conjunto. É muito difícil você ver um projeto de design que não vai precisar de áreas totalmente diferentes para colaborar, né? Então, essa capacidade que eu acho que é interessante da gente entender que a gente tem essa potência de trazer uma possibilidade de união mesmo entre várias áreas. Mas isso sempre pensando que a gente está ali para agregar e não para impor uma coisa, um conhecimento que a gente traga da academia, que a gente acha que, né, é o conhecimento que é mais válido que os outros. Não, a gente está ali justamente para somar com várias outras áreas e dentro dessas áreas, as ciências que são populares, que são tão importantes quanto as acadêmicas e às vezes a gente tem mania de achar que é ruim, que está num lugar menor, que não faz sentido, que na verdade são as que mais vão trazer riquezas para os projetos, para eles não ficarem sempre naquela mesma coisa, né? Que geralmente quando o projeto é feito nessa superficialidade, ele vai ser sempre igual a todos os outros, né?